Bom dia, gente. Vamos hoje iniciar mais uma disciplina com vocês sobre nutrição. Gosto muito dessa área da enfermagem porque nós lidamos diretamente com o paciente nos diversos serviços de saúde e que precisamos dar orientações alimentares e também verificar a situação nutricional desses pacientes. Então, vou introduzir essa disciplina com vocês hoje. Espero que seja de muito conhecimento e também troca de experiências aqui com vocês. O que é a digestão? A digestão é um processo físico-químico e também fisiológico que consiste no aproveitamento dos nutrientes que são extraídos dos alimentos. Todos os seres vivos precisam retirar uma fonte de energia ou uma fonte de nutrientes para a própria manutenção da vida e para o controle da homeostase, ou seja, dos mecanismos fisiológicos do corpo. Então, por que é que nós temos que comer? Nosso corpo ele funciona como um carro. Percebam que para poder um carro andar, ele necessita de combustível. Seja gasolina, seja diesel, seja álcool, né? Necessita de uma fonte propulsora de movimento, de energia, que vai ali fazer com que o carro ele se movimente. Bem assim é o nosso corpo. O corpo humano, ele precisa de fontes nutritivas, seja de carboidratos, seja de proteínas, seja de micro ou macronutrientes, vitaminas, lipídios, que a gente vai estudar todos esses nutrientes ao longo da disciplina, para que o nosso corpo ele possa funcionar de forma adequada e sistemática. Então, nós fazemos essa apologia, essa comparação do nosso corpo ao funcionamento de uma máquina. Não que o nosso corpo seja uma máquina, porque o nosso corpo ele é muito complexo e que supera qualquer mecanismo mecânico ou qualquer máquina a qual o ser humano já tenha desenvolvido, né? Então, por isso que o nosso corpo ele precisa dessas fontes nutritivas e de alimentos que irão conduzir os processos fisiológicos do nosso corpo. Então, para a gente obter energia, por exemplo, através da respiração, nós utilizamos o oxigênio circulante ali do sangue, que vai oxigenar os nossos tecidos. Da mesma forma em que a gente excreta gás carbônico, que é um gás tóxico, que é expelido pela respiração. Na digestão, nós obtemos nutrientes, que são glicoproteínas e derivados, né, outros nutrientes que também vão promover a manutenção da vida. Na questão da digestão, esses nutrientes eles são obtidos de fontes externas, que são os alimentos. Então, o alimento ele é um composto orgânico, químico, que ele é ingerido, né, absorvido, e daí ele vai sofrer alguns processos de biotransformação, de degradação, para que o nosso corpo ele aproveite da melhor forma esses nutrientes que são ingeridos. Existem dois tipos de digestão. A digestão física ou mecânica é a mesma coisa, e a digestão química. Na digestão física ou mecânica, nós entendemos que é o processo de quebra, ou seja, de degradação do alimento, que é feito na digestão física ou mecânica. É um processo que já se inicia na boca, quando a gente tem o primeiro contato com o alimento, os dentes, a saliva, a excreta, né, da saliva e também o movimento mecânico dos dentes vão ajudando nessa quebra, nessa trituração dos alimentos, e isso vai iniciando o processo digestivo. E na digestão química nós temos a mediação de algumas outras substâncias endógenas, ou seja, são substâncias, hormônios que são secretados pelos nossos órgãos digestivos acessórios, como por exemplo o suco pancreático, que é liberado pelo pâncreas, o ácido clorídrico liberado pelo estômago, e também algumas enzimas pancreáticas
que vão ajudar ali na degradação, ou seja, na quebra do alimento e com isso no melhor aproveitamento dos nutrientes do alimento. Fazendo uma breve revisão sobre o sistema, a anatomia e fisiologia do sistema digestivo, nós vemos aí no slide que o processo de digestão se inicia pela boca e desce através do canal por meio da orofaringe, do esôfago. Nós temos o estômago, existe um piloro que ele separa, faz a divisão entre o estômago e o esôfago e com isso vai permitir a passagem do alimento para esse saco mucoso que é o estômago. Do estômago o alimento se dirige até o intestino delgado, que seria a primeira porção do intestino delgado, seria o duodeno, onde esse alimento vai sofrer um processo maior de degradação e absorção desses nutrientes, passando também pelo intestino grosso, o seco, o reto e, a partir daí, a excreção das fezes, que as fezes são o produto do metabolismo da digestão. Aquilo que não foi aproveitado, que não foi absorvido pelo corpo, vai ser liberado na forma de fezes para o meio externo. Existem também algumas glândulas acessórias que são vísceras intestinais, abdominais, quer dizer, que elas auxiliam no processo da digestão. Por exemplo, o fígado é uma glândula que secreta bile. A bile também é uma substância muito importante na questão da degradação dos alimentos e na atuação do processo digestivo. E nós temos também o pâncreas. O pâncreas ele é um órgão muito importante porque, além dele excretar o suco pancreático e também algumas enzimas que ajudam no processo de digestão, o pâncreas ele libera um hormônio muito importante para a manutenção do metabolismo do corpo, que é a insulina. Então, por isso que os pacientes diabéticos ele têm uma deficiência na produção de insulina ou na ação da insulina devido a uma falha do pâncreas. E existem as etapas do processo digestivo. Eu vou citar uma por uma e explanar. Nós temos a mastigação, é o processo mecânico pelo qual há a trituração dos alimentos pelos dentes, com auxílio também da saliva, que é excretada pelas glândulas salivares, para já ir fazendo aquele processo mecânico da digestão. Nós temos a deglutição, que é o ato de engolir, né? É o ato da gente interiorizar o alimento. Então, logo em seguida, a mastigação, a gente deglute, a gente engole. Nós temos a ingestão e a digestão. Na digestão, há uma transformação dos alimentos em moléculas menores, porque se não houvesse essa diminuição, né, da composição química dos alimentos, o corpo ele iria ter uma dificuldade muito grande em absorção. Então, por isso, a importância da digestão para transformar essas micromoléculas, esses micronutrientes, em porções menores para que possam ser melhor aproveitados pelo corpo. E nós temos a defecação, que é a forma pela qual são expelidas as fezes, junto com aqueles nutrientes que não foram absorvidos pelo corpo. As funções. A nutrição ela é a retirada de substâncias alimentares que são úteis para o funcionamento do organismo. A transformação mecânica e química das moléculas para reduzir o tamanho do alimento e aproveitar o nutriente. O transporte dos alimentos ingeridos e a eliminação dos resíduos alimentares são algumas das funções da digestão no corpo humano e que todos nós diariamente fazemos esse processo para que possamos nos manter com vitalidade, ou seja, nos manter vivo. Quem nos mantém vivos são as formas de são as formas de energia que o nosso corpo ao longo do dia ele vai obtendo por meio desses nutrientes e por meio também dos gases respiratórios, que aí seria um outro conteúdo para a gente debater. Existe um movimento propulsivo a nível do intestino, que esse movimento já começa no intestino delgado e também o intestino grosso ele faz esse movimento, que a gente chama de movimento peristáltico.
Ou seja, é um movimento, digamos assim, comandado pelo sistema nervoso autônomo, para que a própria mucosa intestinal ela possa emitir contrações no sentido de estimular o movimento do alimento e dos nutrientes no interior do trato digestivo. Os movimentos peristálticos eles começam já no esôfago e permitem que o alimento ele seja engolido, mesmo estando a pessoa com algum grau de dificuldade. A pessoa, digamos assim, tem uma prisão de ventre. Então, nesses casos, a gente já vê um comprometimento do peristaltismo, que é esse movimento normal que o intestino, o esôfago e o estômago fazem para movimentar de forma adequada o alimento. Vamos falar rapidamente sobre cada uma das vísceras do trato gastrointestinal, que são muito importantes a gente saber e entender um pouquinho a função de cada uma delas. O estômago. O estômago ele tem a forma de uma bolsa ou saco, que tem uma capacidade de armazenar cerca de 2 litros de alimento ou de líquidos, ou daquilo que o indivíduo ingeriu. E ele é revestido por uma mucosa protetora. Devido ao fato do estômago ele ser uma mucosa, então ele também age como uma função metabólica e como uma função endócrina, porque ele secreta o ácido clorídrico. Nós vemos que o ácido clorídrico ele tem uma participação muito importante no processo de digestão química, ou seja, na degradação do alimento por meio do ácido que é secretado pelo estômago. A abertura superior do estômago chama-se cárdia, que é aquela válvulazinha, né, entre o esôfago e o estômago, é a cárdia, que permite a passagem de alimentos. E a abertura inferior se chama piloro, que é aquela porção terminal que dá acesso entre o estômago e o duodeno, que já é a primeira porção do intestino delgado. E quais são, então, as funções do estômago? Ele produz o suco gástrico, que já falei para vocês sobre ele. Ele metaboliza a água, quando a gente ingere água, esse líquido ele já vai sendo absorvido pelo estômago por meio da ação também do ácido clorídrico. E o estômago ele libera algumas enzimas digestivas. A principal delas é a pepsina. A pepsina ela digere proteínas. Então, a partir do momento que a gente ingere uma fonte rica de proteína, por exemplo, carne, que tem muita proteína, o estômago já vai começando a secretar, além do ácido clorídrico, essas proteínas chamadas pepsina, que vão ajudar na degradação das proteínas ali a nível estomacal. O intestino delgado, as características dele, ele é dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo, sabendo que o duodeno é a parte inicial do intestino delgado e é onde ocorre a maior parte da absorção dos nutrientes. O intestino delgado ele tem cerca de 6 metros de comprimento e 3 centímetros de diâmetro, e ele apresenta vilosidades e microvilosidades. O que é isso? É que o intestino delgado ele tem algumas microvilosidades que servem como se fossem uns pequenos cíliozinhos que ajudam no movimento do alimento e também dos nutrientes ao longo do intestino. Tem mais a função de movimentar e de promover o movimento peristáltico quando a pessoa se alimenta e faz essa ingestão calórica, né? Então, o intestino, além de absorver os nutrientes, ele ajuda no movimento desse alimento. Além do mais, os intestinos, eles produzem o suco entérico, o intestino delgado, né? Promove a absorção de nutrientes, cerca de 90% dos nutrientes são absorvidos no intestino delgado. E também ele faz a absorção de uma pequena parte de líquidos, ou seja, da água, porém em menor quantidade, porque a gente vai ver que o intestino grosso, ele é quem promove a maior parte da absorção de água e também a formação das fezes, porque no intestino grosso já chega o alimento degradado e digerido. Então, aquilo que não foi aproveitado pelo intestino delgado vai ser agora expulso pelo intestino grosso sob a forma de fezes.
Então, o que é que o intestino grosso faz? Ele retém, ele promove a retenção da água e, ao mesmo tempo, a formação das fezes, que é uma massa pastosa que vai ser posteriormente eliminada devido ao fato do corpo não ter absorvido aqueles nutrientes. E o intestino grosso, ele divide-se em 4 partes principais: o seco, o cólon. Nesse cólon nós temos ele também subdividido em 3 partes, que é o cólon ascendente, descendente e o cólon transverso. Vocês veem aí na imagem do slide que o cólon ascendente é essa porção inicial do intestino grosso, onde tem aí número 1. Nós temos o cólon transverso, que é a parte que fica mais centralizada a nível abdominal, e nós temos o cólon descendente, aí representado pelo número 3, que já é a porção final do intestino grosso, e nós temos o seco, que seria a porção final do intestino grosso, fazendo comunicação com o reto, que já é o orifício externo, para ver a liberação, a saída das fezes. Auxiliando na digestão, nós temos algumas glândulas anexas. Eu já falei para vocês sobre o fígado, que é uma glândula devido ao fato dele secretar bile e outras substâncias enzimáticas para promover ali a digestão e facilitar esse processo de absorção. E além do fígado, nós temos, ainda a nível do sistema digestivo alto, aqui próximo à faringe, a orofaringe, logo abaixo da mandíbula, nós temos algumas glândulas, como por exemplo as glândulas salivares, parótidas, glândulas submaxilares e sublinguais, que ajudam na secreção de saliva para promover a digestão mecânica ali do alimento ainda na boca. Nós temos outras glândulas, como também o pâncreas, que além de produzir o suco pancreático e algumas enzimas pancreáticas que vão ali se juntar com o nutriente para promover a degradação desse nutriente, o pâncreas, ele produz a insulina, que é um hormônio endógeno. A insulina é um importante hormônio para promover o controle da glicose sanguínea. Auxiliando na digestão também nós temos o fígado com a liberação da bile, que é uma substância gordurosa que auxilia ali no processo digestivo também. E nós temos a vesícula biliar, que tem a função de armazenar a bile. Então a bile ela é produzida pelo fígado e ela é armazenada na bile, que é um pequeno saco que se encontra logo abaixo do fígado, com a finalidade de armazenar essa bile. No processo de digestão química, nós temos essas glândulas, então, acessórias. Nós temos as vísceras primordiais para o processo de digestão, que seria boca, trato digestivo, como esôfago, estômago, intestinos. E nós temos os órgãos acessórios da digestão, que já falei para vocês sobre eles. É o fígado, é o pâncreas, também citando aqui o baço, que é outro órgão importante do trato digestivo, e nós temos as glândulas salivares. O alimento ao longo do tubo digestivo. À medida que o alimento vai passando pelo sistema digestório e sendo digerido, ele recebe as nomenclaturas a seguir. Veja só, quando o alimento ainda está na boca e tem contato com a saliva, nós dizemos que ele formou o bolo alimentar. Quando o alimento chega a nível de estômago e tem contato com o suco gástrico, nós dizemos que formou ali o quimo. Quando o alimento chega ao nível do intestino, entra em contato com a bile, que é a substância secretada pelo fígado, que é um órgão acessório da digestão. E quando esse alimento também entra em contato com o suco entérico, então nós chamamos esse alimento de quilo. Então é importante vocês diferenciarem essas nomenclaturas. Quando esse alimento está a nível da boca, ele se chama bolo alimentar. Quando está a nível de estômago, se chama quimo.
E quando finalmente chega ao intestino grosso, intestino delgado, ele recebe o nome de quilo, porque ele vai ter ali contato com outras substâncias secretadas pelas vísceras acessórias da digestão. Aí a maior absorção dos nutrientes acontece nos intestinos. O intestino delgado, além de absorver os macronutrientes, ele também absorve grande quantidade de lipídios, que seriam gorduras, carboidratos e proteínas. E no intestino grosso, que é a porção terminal, né, do intestino, além dele promover a absorção de água, ele também absorve os micronutrientes, como, por exemplo, alguns aminoácidos menores, algumas vitaminas, que são absorvidos no intestino grosso, porque ele tem também essa especificidade. Com relação às microvilosidades, as microvilosidades, elas servem, como já falei anteriormente, para promover o movimento do alimento a nível do trato gastrointestinal, e ao promover esse movimento do alimento, ele vai ser melhor reaproveitado pelo corpo. Nas microvilosidades, nós encontramos algumas enzimas digestivas que vão se ligar com os nutrientes para promover ali o processo de metabolização e aproveitamento desses nutrientes. E nós temos também algumas porções indigeridas que seguem para o reto. Veja só, porções de nutrientes que não são digeridos, eles vão ser encaminhados para o intestino grosso, para o seco e para o reto, de onde vão ser eliminados nas fezes. Já aqueles que serão absorvidos, com auxílio das microvilosidades do intestino, que faz esse movimento peristáltico e, com isso, ajuda na retenção dos nutrientes que serão absorvidos. Essa foi a primeira aula. Eu espero que tenha sido bem proveitoso para vocês, que tenham realmente aprendido, mas se houver dúvida sobre esses conceitos iniciais do que é a digestão e como essa digestão acontece, as nomenclaturas que o alimento recebe ao longo do trato digestivo e também sobre a anatomia e fisiologia dos órgãos digestivos, das vísceras, das glândulas, a gente pode ir tirando essas dúvidas no grupo, certo? Obrigado a todos pela atenção e até a próxima aula.